Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Varela, eu sou MVP da Embarcadero já há alguns anos, e hoje a gente vai falar aí sobre paralelismo, falar um pouco sobre a PPL. Eu procurei fazer algo bem didático, tá? Montando uma ideia para que vocês vejam as possibilidades que existem para você colocar isso na sua aplicação já hoje, seja para uma aplicação que já existe ou para algumas que você está desenvolvendo, tá? Entendendo que o paralelismo ele pode ser colocado também em aplicações que você já existe, passo a passo, né? Você pode pegar uma tela específica ou uma rotina específica de uma tela e ir aplicando esses recursos. Então, vou falar aqui rapidamente um pouquinho sobre mim. Eu tenho algumas certificações Delphi, algumas pessoas que já acompanham o trabalho aí da gente há alguns anos já me conhecem, assim como conhecem outros MVPs aqui. Sou palestrante, né, em eventos oficiais da Embarcadero desde 2005, na época ainda de Borland. Tenho mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento com Delphi. Comecei cedo, não tô tão velho assim, mas já estou aí com 20 anos de experiência nesse ramo. Também sou professor na área de sistema de informação, no IFRN, sou mestre em engenharia de software, pós-graduado também em desenvolvimento para internet e bacharel em sistema de informação. Escrevi alguns artigos também para alguns sites e revistas da parte de Delphi. Hoje, pessoal, nossa agenda é falar um pouquinho sobre a parte de fundamentos, por que usar, quando usar, como aplicar conceitos de paralelismo e multicore na nossa aplicação. A gente vai passar pelos principais features da PPL, que são task, filter e for, parallel for. Eu vou mostrar para vocês também aqui que alguns recursos da própria estrutura de componentes da VCL e da estrutura também do Firemonk, né, já que o REST Client ele atende as duas vertentes, que você já tem dentro desses componentes chamadas assíncronas e muitas vezes, né, não utiliza. Assim como você tem chamadas assíncronas, por exemplo, no FireDAC também e assim por diante. Um comentário, né, sobre a Omni Library, que é uma biblioteca desenvolvida também por um MVP, funciona apenas para Windows 32 e 64, e VCL, tá? Em cima da VCL, mas é uma ideia interessante, né, de você conhecer outros frameworks que não fazem parte nativamente da ferramenta. Às vezes, a gente ainda tem alguns usuários do Delphi que procuram usar apenas coisas que são nativas da ferramenta. Essa é uma abordagem que ela é muito diferente de quem usa outras tecnologias, de quem usa .NET, de quem usa Java, de quem usa outras tecnologias. O que está feito na comunidade, os projetos que estão publicados na comunidade, são interessantes para que a gente torne a nossa ferramenta de fato extensível, como ela sempre foi. O Delphi ele é extensível não só na sua IDE, quando você pode criar os seus próprios componentes ou instalar, de repente, algum expert na sua IDE, como também você usar bibliotecas de terceiro. Isso é um recurso fantástico que a ferramenta oferece e mostra que tem uma comunidade ativa. A gente vai mostrar aí alguns exemplos do comportamento da PPL, tá? Do funcionamento em geral de programação assíncrona. E no final a gente vai comentar aí sobre alguns aspectos, né, de dicas e uma conclusão para esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui.
quando aparece alguma imagem como essa para você. Quando essa do lado da esquerda é uma janelinha do Chrome, onde eu tenho alguma chamada para um recurso externo, por exemplo, estou chamando uma API ou alguma coisa do tipo, e ela deixa de responder, a página trava. E do lado de cá, do lado direito, nós temos a tela aí de um Android, também, né, com uma informação de que a aplicação travou, que ela parou. Isso acontece também no Windows, né? Desde que a gente entende de Windows, desde que a gente começou a desenvolver a aplicação. E o programador, muitas vezes, ele quer entender que a aplicação que ele está colocando em produção é igual à aplicação, a carga que ela tem é igual à carga que ele testou. E muitas vezes isso não acontece. Você faz uma consulta no seu ambiente de desenvolvimento, normalmente sem concorrência alguma, a um recurso, por exemplo, como um banco de dados, que tem ali 5 registros que você cadastrou para ver se aquela telinha de CRUD estava funcionando. Quando você coloca isso em produção, o cenário ele é completamente diferente. A aplicação ela é a mesma, mas o cenário ele é totalmente diferente. O cenário você entende por a máquina do cliente, o modelo, né, que ele está exposto a uma concorrência, a quantidade de dados que você vai precisar tratar a sua consulta e por aí vai. Você está sujeito ali a aspectos, né, de rede, de um monte de coisa. Então, sempre que você vai acessar, principalmente um recurso externo, como um banco de dados, ou como uma API externa, ou até mesmo uma classe que você desenvolveu, mas que pode ter algo que leve um processamento maior, você deveria utilizar um recurso de paralelismo. Tá? Então, às vezes, o cliente tem a sensação que a aplicação travou, ou ela parou, ou ela não está produzindo o resultado que ele espera, porque ele tem um aspecto de aplicação travada. E, na verdade, o processo continua correndo ali naquela rotina, na thread principal. Ele apenas não consegue renderizar mais a tela para você. E, às vezes, o usuário vai e cancela a operação, dá um famoso Ctrl-Alt-Del para fechar aquele programa, ou seja, interrompe aquele processamento que, na verdade, precisaria ser feito de qualquer forma. Gera uma experiência negativa para o usuário e, muitas vezes, né, sufoca a sua aplicação, tendo que fazer um procedimento demorado mais de uma vez. Dependendo do caso, você talvez até tenha que fazer, né, arranjos para não processar novamente alguma coisa e por aí vai, simplesmente porque o usuário, né, não gostou daquele comportamento que a aplicação retornou para ele naquele momento. Quando a gente está falando de Windows, isso ainda é mais tolerado, porque o Windows não impõe esse modelo ainda de ter no mesmo processo segmentos de código diferentes. Mas quando você pega, por exemplo, aplicações em dispositivos móveis, que aí tem a questão de recurso, né, de consumo de energia, de bateria e outras coisas, ele corta logo e fecha a tua aplicação. Tá? Isso também acontece em navegadores. Você aparece aquela tela e a sugestão padrão para ele é de finalizar aquele código que está rodando no navegador. Tá? Até por questões de segurança e outras coisas. Como ele não sabe qual é o código que está rodando lá, ele corta, né, a execução como medida principal para o usuário. Aparece aquela telinha e normalmente o usuário opta por finalizar e não por aguardar o processo. Então, são aspectos que a gente tem que considerar no nosso código. Então, por que escrever um código assíncrono? Né? Operações assíncronas no nosso código são importantes quando desejamos executar tarefas que podem ser demoradas, tarefas longas, tarefas, né, que vão levar um certo tempo de processamento. Nem sempre a gente, quando se fala em aplicação rodando
em segundo plano, muitos desenvolvedores acham que é rodar alguma tarefa, deixar ela executando em paralelo e retomar um determinado trabalho. Isso é uma opção. Às vezes você quer fazer uma gravação no banco de dados. Às vezes você quer puxar um relatório. E você, de fato, espera que o usuário tenha o comportamento de aguardar o final daquele processo para ele receber o que ele pretende. Por exemplo, um relatório PDF ou simplesmente uma listagem dentro do grid. O fato dele continuar usando a tela ou não é uma opção sua. Você pode colocar, seja numa aplicação móvel, seja numa aplicação desktop ou mesmo numa aplicação web, você pode colocar um modal na frente, fazendo com que o usuário seja impedido de acessar a tela anterior. Isso é um comportamento muito comum e o usuário entende esse formato de espera. O que não é bom é você travar a aplicação. Se você quiser que aquela operação seja enfileirada, também é uma opção sua. Dizer, olha, eu vou mandar fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou enviar um e-mail lá no Outlook e vou começar a escrever outro, porque são processos que eu não preciso esperar necessariamente. Eu mando escrever escrevo um, mando enviar e vou escrever o outro enquanto ele envia. De repente, se esse e-mail for demorado. Nem sempre esse é o comportamento que você precisa na sua aplicação. Esse de enfileiramento. Mas ambos têm a ver com paralelismo e assincronia. Ok? Então, a nossa ideia é que esse funcionamento dessa tarefa longa, ela aconteça, mas que ela não afete de forma negativa a experiência do usuário em relação, né, à interface com o nosso sistema. Operações assíncronas nos possibilitam ter uma interface gráfica mais responsiva. O usuário consegue ter acesso a ela enquanto aquele processo está rodando. Ela não fica bloqueada, né, esperando aquela aplicação terminar. Quando eu falo bloqueada, mais uma vez, é aquele aspecto de freeze, né, de congelamento. E não a ideia de você ter um modal, como por exemplo, um spin ou um progress bar ali mostrando para ele. Interfaces que travam, elas normalmente passam a impressão para o teu usuário que elas têm um processamento mais lento e que, na verdade, aquele processamento, aquela demora, ela pode ser em decorrência do próprio tipo de ação que você está fazendo. Ele pode realmente demorar. Mas quando trava, te dá uma impressão de falta de controle sobre o software. E aí causa uma ansiedade no usuário, achando que aquilo demora mais do que o necessário, né? A gente sabe que, por exemplo, o usuário adora barra de progresso, né? Então, qualquer coisa que ele quer fazer, uma barra de progresso. E nem sempre isso é usual. Eu tenho, por exemplo, um amigo programador que, por necessidade e às vezes hábito, né, do cliente, quando ele vai apagar, por exemplo, uma nota fiscal, ele apaga no dataset. Ele faz, por exemplo, um for apagando todo o conteúdo do dataset para que saia mostrando lá uma progress bar baseada no record count, por exemplo. Em vez de simplesmente mandar um comando delete para o banco de dados. Um comportamento, né, que tipo, ele estimulou o usuário a ter, que é mais lento, porém com uma aparência progressiva, do que algo que é muito mais funcional do que dar um delete, por exemplo, direto no banco de dados. Então, são aspectos que a gente tem que avaliar na forma como a gente, digamos, treina o nosso usuário a usar o nosso sistema. Quando esse aspecto de travamento ele acontece, pode acontecer cancelamento desnecessário, né? Ou mesmo um retrabalho do usuário, além de passar uma impressão, né, negativa do teu sistema. E quando a gente deve paralisar alguma coisa, né? Quando a gente tem uma aplicação Delphi, por exemplo, a gente está falando de uma aplicação mais comum de todas, né? Que seria uma aplicação VCL, tá? Uma aplicação baseada no formulário.
Em aplicações, por exemplo, com Solid, não é tão comum a gente ter essa ideia de alguma tarefa rodando, né, em segundo plano, porque normalmente o prompt é aquela entrada do usuário. Tá? Mas quando a gente está falando de uma aplicação móvel, de uma aplicação web ou de uma aplicação baseada num formulário, né, numa interface gráfica, a gente tem no Delphi o processo do nosso aplicativo rodando numa thread principal, que sim responsabiliza por receber e trocar informações com o Windows em relação à renderização dos componentes, a troca de mensagens, por exemplo, quando eu passo o mouse em cima de um controle, ele mostrar um hint, saber que o foco está no determinado controle, permitir que o teclado, né, atue sobre o determinado controle e assim por diante. Se eu jogo nessa thread principal algum processamento, né, por exemplo, um laço, sei lá, vou calcular os números primos, sei lá, de 1 a 100 milhões, é um processo que vai demorar. Tá? É uma coisa que vai ser lenta para executar. Se eu vou fazer algum cálculo, por exemplo, de alguma coisa relacionada a IA, como a gente viu, por exemplo, na palestra, né, mais cedo, sobre a parte de Python, é um processo que pode demorar, treinar uma rede neural pode demorar, enfim, tem algumas tarefas que podem demorar. Tarefa direto na tarefa principal, ela vai ocupar o espaço reservado dentro do ciclo de processamento que aquele meu processo tem, ou seja, que aquela minha aplicação tem, com aquela tarefa que não terminou de executar ainda. Então, qual era a saída melhor para a gente? Criar um novo segmento de código que possa processar essa nova requisição sem comprometer a thread principal, ou seja, a thread principal continuar tão responsiva quanto antes. Se você, né, estiver executando alguma tarefa longa e não processando eventos de interface com o usuário, o aspecto que a tua aplicação vai ter é de travar, é de estar congelada. Às vezes a gente até alterna para uma outra aplicação e quando volta, a tela fica em branco, porque ele não consegue renderizar novamente os controles. Uma forma de resolver seria jogar essa atividade para um outro canal, para uma outra thread, para um novo segmento de código que rode em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo daquela que está rodando o processo principal. Tá? Um programa que não trava faz o usuário feliz. Um programa que não trava, um programa que responde bem, um programa que tem uma interface agradável, um programa que é rápido, né? Todos esses são aspectos de qualidades que o teu usuário espera da tua aplicação. E todos esses aspectos que eu citei e muitos outros fazem parte, né, do que você tem dentro do arcabouço que o Delphi pode te oferecer. Ele pode te oferecer uma aplicação bonita, funcional, fácil para você fazer, mesmo usando técnicas importantes como a parte de sincronia, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Falando, né, da PPL, é uma biblioteca já disponível desde a versão XE7. Então, a gente já tinha antes a possibilidade de usar threads. Isso continua e isso faz parte do modelo de paralelismo. Mas, além disso, outras features foram adicionadas, como a parte de Parallel For, para utilizar melhor a parte de multicore, e também a parte de filtros e tasks dentro da nossa aplicação. Mas as threads continuam lá e fazem parte desse modelo de paralelismo. Então, é uma biblioteca disponibilizada desde a versão XE7, que torna o trabalho do desenvolvedor mais simples no que se refere à programação paralela. Promove, né, facilitação e criação e gerenciamento de novos segmentos de código, para que não comprometam o seu processo principal. É como trabalhar com threads, só que mais fácil. A própria thread em si também sofreu mudanças, né, como a própria criação de threads anônimas e tal. Normalmente, para quem trabalha com Delphi, né, já há mais tempo, lembra que, em geral, a gente tinha que
implementar uma nova classe, né, de thread baseada numa classe abstrata de thread para fazer o que a gente precisava fazer. Então, a ideia da BPL é te auxiliar em situações de paralelismo e assincronia. Ela é multiplataforma, então vai funcionar em todas as plataformas que o Delphi te dá suporte. Você basicamente vai precisar aí conhecer um pouquinho dessas features principais, Task, Filter e For, e tudo isso está dentro do pacote System.Threading. Então, falando um pouquinho de testes, tá? Task é como o próprio nome diz, né? É uma tarefa, funciona como uma procedure normal, só que ela roda em paralelo, ela roda, né, num segmento de código diferente daquela que você, por exemplo, clicou no botão, que é a thread principal da tua aplicação. No caso da thread, você não tem, da task, você não tem um retorno, né? Ela não é uma função, ela é uma procedure. Então, você vai executar, ela vai fazer alguma coisa e acabou. Esse acabou pode ser, inclusive, você mostrar algum resultado dentro de um label, por exemplo, dizer, a operação foi finalizada. Tá? Apenas ela não tem retorno na execução. O modelo de paralelismo, é importante que a gente saiba que ele tem um controle interno de disponibilidade, né, de interrupção da CPU para o teu processo. Então, quando você clica, por exemplo, num botão para chamar uma task, ela não vai executar necessariamente de imediato, mas assim que tiver disponibilidade para ela, e se o teu computador não estiver tão sobrecarregado com outras coisas, isso vai acabar parecendo que é, de fato, imediato, porque há espaço, né, na CPU para aquele processo. E, normalmente, as CPUs hoje elas trabalham num ciclo, né, de variação muito grande, então você realmente tem esse aspecto dela ser imediata. Tá? Isso também acontece com os futures. Uma future é uma tarefa, né, igual a outra, também no modelo, né, que roda em paralelo, só que funciona como uma function, uma função. Ela vai retornar um valor. Então, eu coloquei até esse gráficozinho para a gente mais ou menos entender como é o fluxo, né, de paralelismo de alguma coisa usando um filter. Você começa do ponto A e você vai até ali o ponto F, né? A gente vem daqui, tá, até aqui. E aqui a gente está rodando 4 funções diferentes. F1, F2, F3 e F4. Mas perceba que F1 não tem dependência, né? Ou F2, F3 não tem dependência de F1. Elas podem rodar de forma paralela. Exemplo, eu quero buscar, por exemplo, uma informação de vendas no meu banco de dados e eu quero buscar uma outra de comissão. Então, eu posso puxar 2 datasets de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo daquela operação. Eu não preciso esperar terminar a consulta do primeiro dataset, ou seja, aquele que traz as minhas vendas, para só então pesquisar aquele que vem com as comissões. Imagine que para executar a minha consulta de vendas, eu levo 5 segundos, e para executar a minha consulta de comissão, eu levo 3 segundos. Se eu faço isso de forma contínua, né, ou seja, um modelo top-down, eu primeiro executo uma, depois eu executo a outra, o meu tempo de processamento total vai ser de 8 segundos. 5 na primeira, 3 na segunda. Se eu faço, por exemplo, utilizando um filtro, eu vou ter o tempo de resposta sendo o maior tempo de uma das execuções. No caso, né, o meu tempo vai ser de 5 segundos, porque é o tempo mais longo que eu executei uma rotina. Elas começaram ao mesmo tempo. Então, uma demorou 5 segundos, a outra 3 segundos. Quando a primeira, que leva 5 segundos, acabar, a que levou 3 segundos já foi finalizada.
Então, eu consigo reduzir o meu tempo de execução, porque elas rodaram em paralelo. A gente vai ver um exemplo desse. E aí, por fim, né, a gente tem o for. A ideia do paralelo for é você pegar um conteúdo grande que você precisa processar e distribuir ele em pedaços para que a parte multicore do seu device possa processar isso em pedaços. É como se a gente tivesse uma tarefa, imagina que a gente vai carregar aqui, né, 100 tijolos, certo? De um lugar para o outro, de um terreno para o outro. Eu posso fazer isso levando, né, de um em um. Tá? Porém, se eu tenho a disponibilidade de trabalhar com mais 4 pessoas, eu posso dizer para ele o seguinte: olha, você vai levar 25, eu vou levar 25, o fulano vai levar 25 e a quarta pessoa vai levar 25. Então, eu distribuo essa operação. Se todos nós temos a mesma capacidade de operar, né? Ou seja, temos a mesma velocidade, que é o que acontece com o núcleo de processamento do nosso sistema, a gente vai terminar esse trabalho em 1/4 do tempo, não é verdade? Porque a gente vai levar, cada um de nós vai levar apenas 25 e não os 100 completos. Então, isso também faz com que eu tenha um processamento melhor distribuído nos meus núcleos e também um tempo de resposta melhor. Vou fazer um exemplo também, alguns exemplos didáticos aqui, mas que possam mostrar para você esse benefício. Tá? Vamos lá para algumas demonstrações. Eu separei aqui, eu vou depois disponibilizar, deixar com o Fernando aí todo esse código, tá? Para vocês testarem. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, eu preparei alguns exemplos para a gente ver como eles podem funcionar. Aqui eu tenho uma aplicação, primeiro, bem simples. Eu tenho aqui, né, uma rotina que simula alguma coisa que demora a executar, ou seja, alguma coisa que demora 10 segundos. E, ao final, ele joga, por exemplo, o tempo na tela. No caso de uma task, a gente vai perceber que o comportamento da tela ela é diferente. Aqui, basicamente, os dois fazem a mesma coisa. A única diferença está na forma de produzir essa task. No primeiro caso, eu criei a task e como ela retorna para mim uma interface, né, uma iTask, eu não preciso me preocupar com memory leaks, por exemplo. Então, eu já rodo com o run e ele vai executar esse conteúdo, né, assim que houver disponibilidade na CPU, e processar. Neste outro caso aqui, do outro botão, eu apenas apontei para uma variável e, ao invés de usar o run direto, eu criei e só no final eu startei. Então, eu vou executar essa linha, eu vou executar essa linha, eu vou executar esse conjunto e esse outro. Quando isso aqui for startado, aí ele vai entrar nesse processo aqui para executar assim que a CPU disponibilizar. Então, basicamente, né, uma forma diferente de fazer. Eu, muitas vezes, uso, se eu não precisar fazer nenhuma outra configuração na minha task, eu normalmente uso o run direto, tá? Porque eu já crio e mando ela rodar. Mas o comportamento é exatamente o mesmo. Só para a gente ter uma ideia de funcionamento aqui, que a gente falou sobre a thread principal da nossa aplicação, é um comportamento como esse. Ó. Eu clico no botão, minha aplicação fica travada, eu não consigo trabalhar com ela, enquanto aquele processo está rodando. Meu processo está não respondendo, ele está executando, ele não travou, ele não deixou de fazer, minha aplicação não vai fechar, mas ela travou. Por quê? Porque esperava que fosse dado a finalização daquela interrupção que foi dada por uma rotina que estava rodando na thread principal. Quando eu rodo com uma task, meu comportamento de saída é o mesmo, o resultado é o mesmo. Mas olha o comportamento da tela. Tá? Aqui eu habilitei também um Progress Bar, né? Mas para a gente ver que a tela ela fica completamente funcional para que eu possa utilizar. Claro, eu poderia ter jogado aqui um formulário
modal para a pessoa ficar esperando e no final ele ser finalizado, tá? Eu poderia usar algum artifício se eu quisesse bloquear a minha tela. Mas o que eu estou mostrando para você é exatamente a ideia de você ter a possibilidade de jogar isso para um outro segmento de código, que não trave a tua aplicação. Tá? Basicamente, pessoal, a execução, né, da sua task, ela se dá por a criação. Eu aqui criei uma procedure anônima, tá? Um método anônimo, mas você poderia também apontar para um notify event aqui sem problema. Tá? Poderia apontar, né, para uma procedure de forma separada. Eu prefiro usar assim, porque fica, né, o código fica mais fácil, a não ser que eu estivesse apontando para um recurso que está numa outra unidade, por exemplo. Aí poderia ser para não ter que duplicar o meu código. Aqui, pessoal, a gente tem uma outra aplicação, tá? Essa em Firemonk, mas o conceito é exatamente o mesmo, né? Onde a gente colocou aqui alguns aspectos, né? Por exemplo, eu quero cancelar alguma rotina, eu quero fazer algum teste, né? Para saber qual é o estado daquela task naquele momento. Eu vou colocar para rodar primeiro, e aí depois a gente dá uma olhada em relação ao código. Então, aqui, basicamente, né, eu vou clicar nos botões, ela está mostrando aqui que está rodando, ela simula aí uma execuçãozinha e mostra o resultado, ela está completada. Eu tenho a possibilidade ainda de ter alguma ação que é executada após a finalização de uma task ou de um conjunto de tasks. Tá? E eu tenho a possibilidade também de, por exemplo, colocar aqui uma determinada task para rodar e cancelar. E aquilo, né, de fato, não vai ser executado. E eu tenho no meu código como fazer um teste em qual estado aquela minha tarefa acontece. Isso vale tanto para tasks quanto para filters. Ok? Então, aqui, bem simples, como eu quero, né, trabalhar com mais de uma, eu criei aqui um array de tasks, tá? Aqui, no primeiro botão, basicamente eu jogo um textozinho lá no label para dizer que ele está processando, né? E ativo a minha task. Observe que tanto no exemplo anterior como nesse aqui, todas as vezes que eu quero fazer uma interação com os meus componentes de tela, eu uso o Synchronize, ou o Synchronize ou o Kiwi, né? O enfileiramento. Eu sempre devo fazer isso quando eu vou fazer modificações na minha tela. Vou mudar o caption de um botão, vou inabilitar ele, vou ler alguma coisa de um edit, ou jogar alguma coisa para o edit, habilitar ou desabilitar um botão. Enfim, sempre que eu for interagir com os meus componentes, é importante que eu use, tá, o Synchronize. Os componentes, eles são, né, non-thread safe. Tá? Eles não estão disponíveis para você trabalhar nesse nível de concorrência. Marcelo, mas eu testei sem o Synchronize e teve o mesmo comportamento. Teve, mas teve naquele momento onde a concorrência para aquela ação era pequena. Se eu tirar aqui, né, isso aqui e colocar aqui embaixo, por exemplo, né, se eu colocar dessa forma aqui e não considerar esse código aqui, você não vai sentir diferença nenhuma. Mas se a tua rotina, né, chamar uma outra que tenha um aspecto de concorrência, aí você vai perceber que esse comportamento não vai ser o ideal. A gente vai ver alguma coisa similar quando a gente trabalhar com o Parallel For. Tá? Então, esse é o comportamento, né, do meu botão 1. O comportamento do botão 2 é praticamente a mesma coisa, apenas que ele aponta, né, para a minha segunda thread e as informações vão para o segundo botão, ou para o segundo label. O wait for all, a gente tem o wait for any também, que seria quando qualquer thread for finalizada, tá? Ele vai fazer o seguinte: no momento em que eu clicar no meu botão, eu estou abrindo uma task, tá? E estou dizendo para ela o seguinte: ó, aguarde a finalização daquelas minhas tasks, tá? Até que todas que fazem parte
desse array sejam finalizadas e, na sequência, né, execute alguma coisa. Então, esse trecho de código aqui vai ficar bloqueado. Essa linha vai ficar bloqueada e ela só vai seguir adiante quando elas forem finalizadas, que é exatamente o comportamento que a gente tem quando faz isso aqui. Está rodando, eu clico, não está bloqueada porque está dentro de uma task. Então, a primeira termina, a segunda termina. Assim que a segunda termina, ele já exibe o resultado. E aqui, no botão de cancelamento, basicamente o que eu faço é chamar um cancel para verificar se, para parar, né? Colocar no estado de cancelado aquela minha task. E observe que no código da task, eu faço o seguinte, aqui está simulando, né, alguma coisa que for demorada, isso poderia ser dentro de um while, por exemplo, ou de um for, alguma coisa assim, e aí eu verifico o status dela. Se ela tiver sido cancelada, não precisa fazer esse restante aqui. Então, pare o processo. Eu cancelei aquela execução. Tá? Então, isso acontece, né, nas duas que eu escrevi, nas duas testes que eu escrevi aqui. E aí eu coloquei também aqui um timer, tá? Coloquei ele aqui com 100 milissegundos, apenas para ficar verificando o status, né, das minhas tasks. Tá? Então, aqui, para você conhecer um pouco dos status possíveis, né, que essa task tem. Aqui, por exemplo, ela está criada, tá? O momento inicial dela, né? O wait to run seria aquele momento onde a gente criou a thread, deu um start nela, ou deu um run, mas a CPU não liberou ainda. Né? Aí o run, que é normalmente o comportamento padrão que a gente vê, né, na execução aqui, ó, run, tá? E depois completa, né? Ou seja, ela foi de fato finalizada. Eu posso ter ainda, né, uma espera por uma outra, né, em andamento, pode ter cancelado, ou pode ter gerado uma exceção também dentro dela, que tem como você tratar. Que é importante, né, que esse tratamento aconteça. Então, um código bem simples, mas que mostra aí como você interagir com mais de uma thread. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre filters. De novo, né? Vou botar para rodar e a gente vê aqui o comportamento. Tá? As ações as rotinas que eu estou rodando aqui são as mesmas para qualquer uma das formas que eu executo. A gente quer ver aqui apenas o processamento. Então, mais uma vez, normal, minha tela travada, não consigo fazer nada. Ele vai processar e vai me jogar aí o resultado. Demorou em torno de 10 segundos, tá? Para fazer essa execução, e a gente viu ali a tela travada. Eu vou usar agora com o uso do filtering, só que isso vai fazer com que rode em paralelo, porém de forma síncrona. Eu ainda vou ter o freeze na minha tela. Então, aqui, ó, minha tela não sai. Mas percebam que ele levou apenas em torno de 5 segundos. E agora ela de forma assíncrona. Tá? Aí sim, né, eu tenho como mexer a minha tela, acessar outros botões se fosse o caso e tal. E ele terminou também, né, 5 segundos. Esse cara aqui exato, mas isso pode variar um pouquinho, porque eu tenho o tempo de preencher componentes e tal, né? Então pode variar um pouquinho aí. Tá? Aqui, as duas vezes deu exatamente 5. Se a gente vier olhar aqui o nosso código, ele é bem simples. Então, eu tenho as ações de forma encadeada, né? Rodando, né? Simulando aí os processamentos mais lentos. Aqui o get ticket count, né? É só para contar o tempo, ok? Podia também usar um stopwatch, não tem problema. E aqui eu estou simulando alguma coisa que demora 5 segundos, alguma coisa que demora 3 segundos, alguma coisa que demora 5 segundos. Desconsiderando as perdas aí, né? A gente tem basicamente aqui algo que demora 10 segundos, que foi aquilo que foi apresentado de fato na tela para a gente. Quando a gente roda com o filtro, o que vai acontecer? Ó? Eu jogo alguma coisa para A, depois que eu termino, né, essa execução aqui, eu já venho direto para essa linha aqui. Esse conteúdo interno, ele só vai ser processado depois, quando
a task, né, ou no caso aqui, o filtro, iniciar. Então, eu vou praticamente iniciar os 3 ao mesmo tempo. E qual é o tempo máximo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 5 segundos. Porque quando eu for fazer a leitura aqui embaixo, que é de fato quando dá o freeze, né, na tela, eu vou estar esperando o resultado desse cara, desse e desse. Só que quando esse for finalizado, esses 2 aqui já terminaram. Por quê? Porque eles são processos mais leves, eles terminam mais rapidamente. Então, eu levo apenas a metade do tempo. Por quê? Porque um leva a metade do tempo e os outros 2 a outra metade. Como rodam em paralelo, né? Eles terminam aí na metade do tempo. Essa seria assíncrona, né? Para eu colocar de forma assíncrona, nesse caso aqui, eu apenas mandei o resultado ser executado dentro de uma task. É o mesmo código do botão anterior, só que rodando agora dentro de uma task, ou seja, no segmento separado. Então, quando chegar o momento de eu ler os valores, eu não estou fazendo isso na thread principal, na thread que cuida, por exemplo, da minha interface. Então, eu tenho a execução em paralelo, aqui nesse caso, né, travada na hora da leitura, e essa linha, ela gera esse comportamento de travamento aqui, ó, nessa linha aqui, tá? E no outro caso não, por quê? Porque essa mesma linha, ela está rodando no segmento separado. Então, eu tenho aqui um segmento de código que está tratando, né, da parte principal, outro que gerou a rotina para inicializar e ler os filtros. E esses, por sua vez, estão rodando, né, de forma paralela. Então, eu teria aí, por exemplo, nessa minha aplicação, 4 segmentos de códigos diferentes. Ok? Vou fechar aqui. Falando um pouquinho do paralelo. Tá? Aqui é importante a gente ver alguns aspectos. Vou primeiro colocar para rodar para a gente ver o funcionamento. Aqui, pessoal, basicamente, né, eu tenho um código que busca aqui os números primos, né, de 2 até 10 milhões. Tá? Então, basicamente isso. Então, faço um for, de novo, ó, aplicação travada, mesmo não estou usando nenhum recurso externo, né, como uma API nem nada, mas, né, dá uma travadinha. No meu computador aqui, isso demora em torno de 5 segundos. Tá? Se eu faço isso, né, num parallel for, olha só o tempo que ele vai levar. Né? Levou aí pouco menos de 1/5 do tempo para executar. Mas veja que tem um problema aí se você for atento. Veja que não está batendo aqui o número de números primos que a gente achou, mesmo sendo a mesma rotina. Tem alguma coisa esquisita. Quando eu rodo ele, me comprometendo com essa situação de concorrência, aí a gente tem o mesmo desempenho, tá? Porém, veja que os valores, ó, da quantidade de números primos que encontramos está correto. Nesses casos aqui, né, eu estou rodando ainda de forma a travar a minha tela. Nesse caso aqui, não. É a mesma situação da concorrência, porém de forma assíncrona. Então, minha tela fica disponível, tá, no momento em que eu acesso ele. Quando termina, ele vai lá e joga o resultado. Então, tá. Como é que a gente fez isso e por que, nesse caso aqui, está dando diferença de valor? Primeiro, né, a rotina do Prime, tá? A função isPrime é a mesma em todas as situações. Tá? Ok? Aqui a gente está usando, no primeiro caso, um for normal, então acho que tem nem o que explicar para vocês. Estou usando um stopwatch, podia ter usado lá também o get
count, não tem problema, tá? Esse cara aqui é uma boa opção para você fazer essa medição, é bem preciso ele. E aqui eu estou fazendo um for normal, tá? No Parallel for, eu estou fazendo exatamente o mesmo código do outro, substituindo apenas o for pelo Parallel for. Então, ele começa de 2, vai até o número maior e vai fazer esse processamento aqui. Ele vai dividir em pedaços, né, essa minha execução, vai gerar várias threads aqui, para que eu possa processar isso com, digamos assim, mais pessoas, mais gente me ajudando a calcular esses números primos. Por exemplo, eu fico aqui com os números primos de 1 a 1000, você fica de 1001 a 2000 e por aí vai. Tá? É mais ou menos, né, esse conceito que ele coloca lá. Mas veja que a variável count aqui, né, ela está sofrendo incremento. Ou seja, toda vez que eu encontro, eu digo, ó, eu pego aquele valor de variável e boto mais um. Né? Então, se eu estou fazendo isso sem sinalizar ninguém, na hora que eu encontro um número primo, tinha 0, agora eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3. Só que o meu colega, ele já encontrou também números primos. Então, ele tem que sinalizar para mim que ele já alterou o valor de int. Como a gente está fazendo aqui ao mesmo momento, na hora que eu estou dando um int, por exemplo, o int para mim era 10 e agora eu botei mais 1, é 11. Mas o meu colega também, na hora que ele leu no mesmo momento que eu, nós estamos fazendo em paralelo, né, isso, na mesma hora que ele leu 10 também. Só que eu também li 10 e a gente achou 2 números primos. Então, a gente tem que ter o cuidado de trabalhar de forma concorrente. Eu tenho que travar esse número na hora que eu for fazer a alteração nele. Isso acontece quando a gente trabalha com banco de dados, né? Concorrência, deadlock. O mesmo conceito, pessoal, está aplicado aqui. Então, da forma correta de fazer, o que a gente fez aqui? Ó? A gente se preocupou com esse incremento. Então, a gente usou o interlocked para travar aquela variável que a gente quer utilizar antes de modificar. Aí eu garanto que ninguém vai mexer nela ao mesmo tempo. Isso pode até me gerar um retardozinho, porque eu vou ter que esperar para ter a variável disponível para mim, mas me garanto o resultado correto. E o resultado correto, nesse caso aqui, né, em todo caso, na verdade, é melhor do que um resultado mais rápido. Tá? Então, sempre ter cuidado, né, com essas ações. Para vocês terem uma ideia do funcionamento, né, do Parallel for, o Parallel for, esse exemplozinho aqui do Squads, tem no próprio Delphi, tá? Botei ele aqui só para a gente ilustrar. Aqui, né, eu tenho 100 quadrinhos, tá? Ele vai preencher aí, né, com a execução de uma thread. É um loop normal, for normal. Tá? E aqui baseado, por exemplo, em um Parallel for, desse lado de cá. Então, o que ele está fazendo aí? Ele pegou de 1 a 100, dividiu isso em pedacinhos de 2, e cada segmento ficou responsável por fazer 2 quadrinhos. Se eu colocar aqui, por exemplo, né, desses 100, eu colocar aqui que quero 10 pedacinhos, 10 strides, eu vou ter um comportamento, ó, como esse aqui. Tá? Então, eu tenho 10 agora. Ou seja, cada uma das minhas threads vai se responsabilizar por pintar 10 quadrinhos. Se eu colocar, por exemplo, 100 aqui, que é a quantidade de quadrinhos que eu tenho, eu vou ter um comportamento, né, similar ao primeiro. Ou seja, nesse caso aqui, eu não tive ganho, porque eu peguei todo o meu processo e dividi apenas para uma pessoa fazer. Então, aí não houve ganho. Tá? Esse parâmetro ele é opcional, você não precisa informar sempre, mas é um parâmetro que você pode regular em tempo de execução para chegar aí no limiar, né, que é válido para você ter um processamento mais rápido. Ok? Aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, eu peguei também aqui uma aplicaçãozinha com a biblioteca, né, de REST Client, e basicamente, como vocês conhecem, né, vai lá em Tools, aí, REST Debug, eu coloquei aqui uma API muito conhecida, que é o via CEP, tá? Para você fazer consultas de CEP, nada de diferente, apenas copiei os componentes aqui. A única mudança que eu fiz, na verdade, foi aqui, ó, na minha execução. Em vez de eu chamar
só o execute, tá? Eu chamei o execute async. Esse código é o mesmo que você vai usar, por exemplo, numa aplicação móvel, quando você estiver chamando uma API, se você usar o REST Client. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai me pedir dois procedimentos, né? Ele vai pedir um procedimento que é quando tiver completado, o que ele vai fazer? Ou seja, completei, já carreguei os componentes, por exemplo, o REST Response já tem valor, então eu vou trabalhar em cima dele. Nesse caso, como eu estou usando um dataset adapter, né? Ele já está preenchendo diretamente o main table. Então, eu não precisei muito me preocupar com nada aqui, além de colocar uma mensagem no status bar, tá? Ele pergunta aqui também, né, se eu vou usar isso com o Synchronizer, ou seja, eu quero, né, porque no geral eu quero modificar algum controle de tela, e se eu vou liberar essa thread no final. Normalmente ela já vem preenchida como true, mas como eu quis escrever também um método anônimo para quando der erro, né, e esse espera que você passe aqui o objeto, tá? Então, se der erro, ele faz alguma coisa, e você pode tratar esse objeto aqui, que em geral é um objeto, né, de exceção, para você saber que tipo de erro, né, aconteceu. Então, eu vou executar esse código aqui. Tá? Vou pesquisar. Veja que aqui embaixo ele vai aparecer primeiro esse texto aqui. Tá? Isso, claro, o tempo demora, depende muito da minha rede, né? Mas aqui vai ser uma ruptura bem rápida. Mas observem aqui embaixo, então vai aparecer logo em seguida dizer que ela foi completada. Tá? Então, foi finalizado. Se eu, de repente, colocar um valor que seja inválido lá para a API, né, ela vai retornar um erro aqui para mim, ou seja, vai cair aqui dentro. Mas, em momento nenhum, eu vou ter travamento enquanto eu espero. Perceba que você está saindo da sua aplicação para buscar um recurso, né, que está em outro canto, que depende da sua banda, depende do processamento dessa API que você está rodando, depende de um monte de coisa. Tá? Então, é importante que você cuide desses aspectos para que a sua aplicação tenha um comportamento interessante, inclusive de você poder cancelar, de você abortar esse processo. Tá? E aí, por fim, pessoal, eu separei aqui para vocês, tá, uma bibliotecazinha. Isso aqui, ó, a OmniThread Library, ela está disponível, certo? Também no Gerrit, se você precisar utilizar lá, certo? Se você vier aqui, ela está no GitHub também, certo? Eu vou deixar o link para vocês. Mas ela também está aqui, se você precisar utilizar, e ela pode ser instalada aqui no link, direto para lá. Mas você pode usar direto para cá. Ela vai estar disponível, né, para Windows e aplicações VCL, tá? Eu separei aqui apenas um único recurso, tá, dela. Deixa eu só fechar aqui. Travou aqui nesse projetozinho. Às vezes, quando eu mudo de tela no Parallels, ele perde um pouquinho, né? Quando eu passo o mouse por cima de algum controle, alguma coisa, ele não ativa. Mas, basicamente, é uma aplicação muito similar alguma coisa no meu mouse aqui deu zebra aqui. Isso nunca aconteceu. Como diz Fernando, é sempre o mal do demo, né? Vamos lá. Pronto. É basicamente igual àquela
primeira aplicação que a gente fez, tá? Uma doidice aqui que não tá vendo aqui quando eu transitei de uma tela para outra. Mas, enfim, né? Ele basicamente faz a mesma coisa, certo? Só que aqui, ó, eu estou utilizando uma classe dela que tem um async, tá? Para fazer o meu código assíncrono. Basicamente, eu simulo aqui alguma coisa, né? E no final, tá? Eu processo, né? Uma informação e jogo para o label. Então, basicamente, é a mesma saída que a gente tem naquela primeira aplicação, mas usando uma outra biblioteca. Essa biblioteca tem outras coisas também interessantes, né? A await, tem join também tem, né? Na parte do PPL, por aí vai, mas é de repente uma ferramenta aí que você pode utilizar. Eu basicamente aqui utilizei, né? Essa, tá tipo como se o Ctrl tivesse ativado aqui, ó. Eu estou passando aqui o mouse em cima, ele está agora sim, ele já estava já ativando direto. Mas enfim, eu basicamente importei, né? Essas duas unidades aqui. Essa primeira porque eu tivesse acesso ao objeto, né? De contexto paralelo, e esse outro, né? Para que eu pudesse escrever, né? Um teste config como complemento, né? Da chamada, né? Da rotina async, tá? Voltando para cá para a gente finalizar, tá? Dicas, né? Cuidado com a concorrência dos recursos, como a gente comentou ainda há pouco, né? Em relação a aquela parte do paralelo for. Se você usar, por exemplo, paralelo com uma conexão, um FD connection, por exemplo, é importante que você ou use um pool ou você trabalhe, né? Criando a conexão ao mesmo tempo. Lembre-se que os componentes não são, né? Thread saves, ok? Preocupe-se em deixar a sua aplicação mais responsiva, tá? Agradável para o seu usuário, isso vai agregar valor, né, ao seu sistema. Use sempre o Synchronize e o Kiwi quando for acessar conteúdo de componentes, tá? Modificar, por exemplo, um label, o caption de um label, por exemplo. Tá? E a PPL, né, é uma biblioteca pronta para você usar, tá? Para você conhecer recursos de paralelismo e para você botar em prática imediatamente. A gente devia ter na cabeça que todos os nossos recursos, né, todas as nossas chamadas, todos os nossos botões deveriam, como, digamos assim, estado da arte, sempre chamar um código em paralelo. É claro que a gente vai abrir mão disso em algum momento, porque é ler um conteúdo de um edit e botar em um label, por exemplo, não? Ou alguma coisa do tipo. Mas, no geral, sempre deveriam ser assim. Né? Se você usa, por exemplo, Angular, né? React, outra coisa que trabalha para a web, eles já naturalmente, né, trabalham assim quando você acessa serviço, tá? Então, você, né, com essas facilidades que a gente tentou mostrar aqui hoje, não tem mais desculpa, né, para deixar as suas aplicações travando, né? E aí também, é claro, né, que também não tem mais desculpa para continuar com o Dev7, né? Aqui algumas referências, pessoal, né, do help da ferramenta, tá? O link aí da OmniLibrary. E tem um livro bem legal também do mesmo cara, né, que construiu a OmniLibrary, né? Eu não sei nem pronunciar esse nome aqui, mas o livro é chamado Delphi High Performance, e ele tem um livro também, né? Eu até coloquei aqui para vocês lá na tela, né, do OmniLibrary, tá? Existe também uma... Não sei se vai carregar aqui, eu estou com alguma... Ah, tá aqui, ó. Ele também tem um livro, né, sobre programação paralela. Tá bom? No mais, galera, meus contatos aí, tá? E muito obrigado. Fernandão, é com você aí, cara.